Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a relação entre professor e aluno a partir da obra de Bell Hooks, mais especificamente sobre o texto Pedagogia Engajada, presente no seu livro Ensinando o Pensamento Crítico, Sabedoria Prática. Aqui eu tenho só a cópia, vou deixar aqui a imagem do livro, um texto que eu entrei em contato a partir de uma disciplina da universidade, de uma autora que há algum tempo eu tenho interesse em ler, vou falar sobre isso melhor ao longo do vídeo, e que, enfim, me tirou muita reflexão bacana, até porque eu me identifiquei com muitas coisas que ela coloca, e achei interessante fazer um vídeo aqui para vocês. Como sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon para que vocês possam dar uma olhada no livro e, se for o caso, que comprem através do link, pois assim você ajuda a manter o canal, assim você incentiva este canal a continuar produzindo conteúdo educativo aqui no YouTube. E se você é um interessado por conteúdos assim, se você é um apaixonado por magistério, mas não apenas, por toda a área de letras, linguística, literatura, por livros de um modo geral, inscreva-se neste canal e ative o sininho das notificações para que você sempre seja informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá. Eu comecei a ouvir falar em Bell Hooks a partir daquela obra que está sendo muito discutida, muito falada, que é o Ensinando a Transgredir. Tem um subtítulo que me falha agora a memória, mas eu pensava inclusive em iniciar a leitura da autora por aquele livro, conhecer essa obra que está sendo tão debatida e tal. Mas, por coincidência, numa disciplina que estou pagando agora no doutorado, a disciplina Pedagogia da Leitura Literária, ministrada pelo professor Helder Pinheiro, meu orientador na época do mestrado, ele deixou alguns textos do livro Ensinando o Pensamento Crítico, e eu achei bacana porque eu me identifiquei muito com as ideias presentes nestes textos e me deu o interesse de começar a ler por este livro, né? Certamente será o primeiro da autora que eu comprarei e que lerei na íntegra. E certamente também trarei vídeo aqui específico sobre o livro e mergulharei a fundo na noção de pedagogia engajada, que me parece que ela discute ao longo de sua obra como um todo. Por isso que não coloquei o título do vídeo Pedagogia Engajada, porque eu quero conhecer mais textos, conhecer mais a fundo a autora para preparar um vídeo bem mais completo a respeito do tema. Este vídeo é dedicado mesmo ao texto Pedagogia Engajada e ao modo como ela explora a relação professor-aluno e como que isso é importante para o que vai resultar lá na participação ativa do aluno no processo de ensino. Antes de partir para as ideias, é interessante falar sobre o nome da autora, tá? A autora, ela escolheu ser citada, enfim, a escrita do seu nome com iniciais minúsculas. Eu pensei muito se colocava iniciais minúsculas ou maiúsculas no vídeo, pensei no título do vídeo, né? Pensei e decidi colocar minúsculas, respeitar a grafia, mas alertá-los para o fato de que quando estiverem citando a autora em algum trabalho, as regras da ABNT permanecem, tá? Então, cita com inicial maiúscula, lá nas referências você deve colocar o sobrenome em caixa alta, né, o Hooks, e o Bell com a inicial minúscula, permanecem as regras. Aqui no livro, eu me achei muito no texto Pedagogia Engajada. É um livro que é produzido em torno de ensinamentos curtinhos. Tem outro texto aqui que já é o ensinamento número 32, então certamente tem várias dezenas de ensinamentos. O terceiro, Pedagogia Engajada, todos os que eu li, mas na verdade o Pedagogia Engajada foi interessante, porque eu me achei muito. E inclusive muitas das coisas que estão aqui, eu já, de uma forma ou de outra, já toquei aqui, já falei quando trato da minha relação com os meus alunos, e é interessante aprofundar um pouco mais. O texto se resume em duas noções: relacionamento e participação. São as duas palavras-chave para você entender o texto. Relacionamento aqui está ligado à forma como o professor
se relaciona com os alunos e como ele instiga o relacionamento entre a turma, o conhecimento entre os sujeitos que estão envolvidos no processo de ensino. E a participação é um resultado disso, né? Quando você ouve o aluno, quando você se aproxima, quando você dá ao aluno a oportunidade de se expressar, de conhecer os seus pares, de conhecer o professor e tudo mais, um resultado natural desse processo é a maior autonomia e a maior participação do aluno. Ela começa falando da importância de dedicarmos tempo para a avaliação de quem estamos ensinando. A avaliação aqui não é uma prova ou coisa do tipo, né? A avaliação no sentido de avaliar a forma como o aluno compreendeu um conteúdo e tal. Avaliar aqui no sentido de entender, talvez até o termo mais adequado seja esse. Entender aqueles com quem estamos trabalhando, a quem vamos ensinar. Ela fala aqui de processos ali no início, embora ela não use a expressão ano letivo, mas eu entendo como, principalmente ali naqueles momentos iniciais, abrir uma roda de conversa, dar oportunidade para que tanto você conheça os alunos melhor, quanto para que os alunos se conheçam. É o que eu faço muito, já citei aqui em vídeos, já falei da importância disso. O conhecimento, a proximidade, o professor demonstrar empatia, demonstrar interesse no aluno, o interesse não apenas da relação mesmo professor e aluno, mas demonstrar um interesse humano no aluno, ele é transformador. Eu vivenciei isso muitas vezes na minha prática. Bom, vivenciei isso como aluno, por parte dos grandes professores que tive na educação básica, na educação superior, mas vivenciei também como professor e pude ver, pude testemunhar, pude sentir na pele o quanto que esse olhar diferenciado, esse olhar que busca ver a singularidade de cada ser humano, muito mais do que a coletividade de uma turma, o quanto que esse olhar é transformador, o quanto que parece mostrar para o aluno, olha, eu te acho importante, eu quero entender quem é você e eu quero trazer suas contribuições para cá. E aí você começa a pensar, mas como? A partir de conversas, dinâmicas, até mesmo atividades. Se você não quer, você sente que na realidade daquela turma ali, fazer uma dinâmica nesse sentido pode bloquear os alunos, dar a cara de uma atividade para uma ação como essa pode ser interessante. Por exemplo, ela fala aqui que ela já utilizou muito na trajetória dela, ela que é professora, já utilizou muito colocar os alunos para escrever pequenos parágrafos. Às vezes você leva um texto literário que suscita uma determinada discussão, que pode suscitar interessantes reflexões. Você leva aquele texto para a escola e você pede que o aluno se coloque, que expresse num pequeno parágrafo o ponto que mais lhe chamou a atenção, o ponto que mais dialoga com os seus sentimentos. A partir daí, colocando os alunos para ler esse parágrafo, já é uma ponte para você começar a fazer o aluno se colocar e, às vezes, pedir para um outro comentar, você comentando. É uma forma de dar voz, é uma forma de começar a criar um diálogo que vai além da pura relação conteudística. A autora até fala aqui que muitos de nós já tivemos a experiência, né, de estar em sala de aula em que 2, 3 alunos falam, participam e muitos não. E tem sempre aqueles alunos mais calados. Bom, o bloqueio, existem vários fatores, né? Mas às vezes até o fato de você não se sentir integrado naquela realidade faz com que você tenha um certo bloqueio para falar. Já tive casos de alunos que quando a gente chamava os pais para, olha, seu filho é muito calado em sala, não participa, não interage com os colegas, os pais se surpreendiam, diziam, mas em casa é tão animado, brinca, canta. Por quê? Às vezes o aluno não se sente parte daquilo. Em casa ele tem uma intimidade, ele tem um sentimento de pertencimento, na escola não. E às vezes alguém não despertou nele esse sentimento de que ele faz parte daquilo.
E às vezes nós somos essas pessoas, né? Muitas vezes nós somos a única pessoa. Nós, principalmente nós que atuamos em educação pública, passamos por situações em que muitas vezes somos os únicos a olhar para o aluno, a demonstrar interesse por ele, a nos preocuparmos com ele. Às vezes eles vêm de realidades familiares que são totalmente desestruturadas, destruídas mesmo. E isso também gera um bloqueio. E às vezes de atividades, de dinâmicas, eu já participei de momentos bem bonitos assim, gera uma catarse, né? Abraços já foram dados, choros, confissões, e é transformador, né? Talvez muitas vezes a primeira oportunidade que o aluno tem de se colocar, de expressar seu sentimento. E aí você diz, Wesley, mas eu estou ali para ensinar, eu não sou um psicólogo. Não, não é, nem precisa ser. Mas é lógico que nós estamos aqui tratando de um processo educativo que precisa se reavaliar. Principalmente nós, aí eu reforço, né, o setor em que eu escolhi por vocação atuar, o setor público, nós estamos lidando com uma realidade muitas vezes muito complicada para ficarmos presos apenas nos conteúdos. Lógico, não estou aqui para criticar, eu tenho colegas que se preocupam unicamente com o lado conteudístico, ok. Mas se você está num vídeo como esse, certamente você faz parte desse grupo que quer algo mais, né? Que você acredita na educação como transformadora. E nós não transformamos, embora isso ajude muito, nós não transformamos realidades apenas com conteúdos. Apenas, no nosso caso de letras, ensinando literatura, ensinando gramática, ensinando linguística, letramento, poesia, ensinando leitura, ensinando classes de palavras, sintaxe. É tudo muito importante, mas não é só isso. Nós não somos só isso e nosso aluno não é só isso. Abrir os olhos para a realidade e tentar ver o aluno de forma diferente, tentar inserir o aluno no processo de ensino de forma ativa, de forma mais humana, pode sim ser transformador. E ela diz que notou que quando proporcionava tempo para as pessoas se conhecerem, a energia da sala de aula ficava mais positiva e mais propícia ao aprendizado. Tem uma frase que eu acho muito bacana. Nós que já estivemos em sala de aula com professores incríveis, sabemos que a presença deles ilumina. Eu já senti muito isso como aluno, a presença de determinados professores que me transformaram lá na educação básica, no ensino superior, pessoas que eu me sentia bem, que a gente sente uma energia diferente quando está diante deles. Senti isso essa semana retornando à universidade, né, encontrando grandes mestres da minha formação, o quanto é bom, né? E já senti também, não cabe aqui falsa modéstia, já senti também isso por parte dos alunos, né? Ou seja, já senti que minha presença em determinados contextos fazia bem. Muito por conta da segurança que os alunos sentiam de que dentro da disciplina eu tinha contribuições para oferecer, mas também por algo a mais, né? Por a relação humana que eu estabeleço, pela forma como me relaciono com eles, pela proximidade que tenho com eles. Então, é bacana. É bacana quando você sente isso na pele como aluno e como professor. Você saber que está transformando também realidades é muito interessante. E embora a participação seja interessante, seja necessária, ela vai dizer que não devemos ficar com aquela ânsia de gerar uma uniformidade nas participações. Ou seja, aquele sentimento de justiça que faz com que queiramos que todos os alunos se coloquem na mesma situação e com a mesma quantidade de tempo e tal. Ela vai dizer que não necessariamente todos os alunos vão utilizar o mesmo tempo, alguns vão falar menos, outros vão falar mais, outros não vão se sentir seguros ou à vontade ali para se colocar naquele momento, naquela aula, às vezes até por não ter preparo ainda para
interagir com relação àquele assunto, àquele conteúdo. A pedagogia engajada pressupõe que todo estudante tem uma contribuição valiosa para o processo de aprendizagem. No entanto, não pressupõe que todas as vozes devem ser escutadas em todos os momentos, ou que todas as vozes devem ocupar a mesma quantidade de tempo. E mais à frente ela diz: estudantes aprendem o valor de falar e de dialogar, e também a falar quando tem uma contribuição significativa a fazer. Quando não tem, não precisam falar. Não é também para a gente ficar com a ideia de que o tempo todo todos os alunos devem participar em todas as aulas. Espera aí, quantos alunos eu tenho? 20, então eu tenho que dividir o tempo de discussão aqui igualitariamente, assim como acontece com nós mesmos, em determinadas aulas, na graduação, na pós-graduação, seja lá o que estamos fazendo. Nos sentimos muito à vontade para tratar daquele assunto o tempo todo, né? Estamos ali nos colocando, participando, em outras nem tanto. Preferimos ouvir as contribuições dos colegas, do professor. Assim também acontece com os nossos alunos. Outra parte que eu gosto bastante no texto é quando ela diz que, sob essa perspectiva de uma pedagogia engajada, os professores deixam de ser os únicos a terem importância no processo. Não quer dizer que vamos perder nossa importância. Nossa importância é grande, ela existe, eu não relativizo a importância do professor. Porém, todos nós nos sentimos muito satisfeitos quando percebemos que o nosso aluno tem autonomia, quando percebemos que o nosso aluno está conseguindo avançar por conta própria e que ele está conseguindo se posicionar, e quando nós podemos contar com a turma para a construção do conhecimento. Uma aula em que os alunos estão calados, só ouvindo, é uma aula monótona, tanto para eles quanto para a gente, incomoda. Alguma coisa ali parece não estar caminhando bem. Quando você consegue gerar a participação, os alunos estão ali o tempo todo construindo aquele saber junto com você, você se sente muito bem. E para finalizar, uma última citação da autora em que ela diz que a pedagogia engajada estabelece um relacionamento mútuo entre professor e estudantes que alimenta o crescimento de ambas as partes, criando uma atmosfera de confiança e compromisso que sempre está presente quando o aprendizado genuíno acontece. Claro, né? É sempre uma atividade transformadora para nós e para eles. Para nós, porque tanto estamos ali também para aprender, mas principalmente porque vemos que aquela situação de ensino está tendo sucesso, está gerando nos alunos a consciência de sua importância, a noção de que sua participação é extremamente relevante para aquela aula, para aquele curso, seja lá para o que for. E é claro que isso gera um sentimento de sucesso naquele processo de ensino. Espero que vocês tenham gostado. Esse primeiro contato com a autora foi muito proveitoso para mim, foi muito relevante. Me identifiquei muito com os textos que li. E claro que, à medida em que for lendo outras coisas, pretendo sim comprar a obra na íntegra, mergulhar um pouco mais nas noções que a autora traz e trazer mais vídeos aqui a respeito. E espero, claro, que vocês também tenham se sentido instigados a conhecer. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é muito importante. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.